E falou Moisés aos príncipes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor mandou. Quando alguém fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando sua alma com obrigação, não violará sua palavra, fará conforme tudo que saiu de sua boca. Mas a mulher, quando fizer voto ao Senhor, e se ligar com obrigação em casa de seu pai, em sua juventude, se seu pai ouvir seu voto, e a obrigação com que ligou sua alma, e seu pai calar a isso, todos os votos dela serão firmes, e toda obrigação com que houver ligado sua alma, firme será. Mas se seu pai lhe vedar no dia que ouvir todos os seus votos e suas obrigações, com que ela houver ligado sua alma, não serão firmes, e o Senhor a perdoará, porquanto seu pai lhe vedou. Porém se for casada, e fizer votos, ou pronunciar de seus lábios coisa com que obriga sua alma, se seu marido ouvir, e quando ouvir calar a isso, os votos dela serão firmes, e a obrigação com que ligou sua alma, firme será. Porém se quando seu marido ouviu, lhe vedou, então o voto que ela fez, e o que pronunciou de seus lábios com que ligou sua alma, será nulo, e o Senhor o perdoará. Mas todo voto de viúva, ou repudiada, com que ligar sua alma, será firme. E se houver feito voto em casa de seu marido, e houver ligado sua alma com obrigação de juramento, se seu marido ouviu, e calou a isso, e não lhe vedou, então todos os seus votos serão firmes, e toda obrigação com que houver ligado sua alma, firme será. Mas se seu marido os anulou no dia que os ouviu, tudo que saiu de seus lábios quanto a seus votos, e quanto à obrigação de sua alma, será nulo, seu marido os anulou, e o Senhor a perdoará. Todo voto, ou todo juramento obrigando-se a afligir a alma, seu marido confirmará, ou seu marido anulará. Porém se seu marido calar a isso de dia em dia, então confirmou todos os seus votos, e todas as obrigações que estão sobre ela, confirmou-as, porquanto calou a isso o dia que ouviu. Mas se as anular depois de havê-las ouvido, então ele levará o pecado dela. Estas são as ordenanças que o Senhor mandou a Moisés entre o homem e sua mulher, entre o pai e sua filha, durante sua juventude em casa de seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze a vingança dos filhos de Israel sobre os midianitas, depois serás recolhido a teus povos. Então Moisés falou ao povo, dizendo: Armai-vos alguns de vós para a guerra, e irão contra Midian, e farão a vingança do Senhor em Midian. 1000 de cada tribo de todas as tribos dos filhos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 cada tribo, 12.000 a ponto de guerra. E Moisés os enviou à guerra, 1000 cada tribo enviou. E Finéias, filho de Eleazar sacerdote, foi à guerra com os santos instrumentos, com as trombetas em sua mão para tocar. E lutaram contra Midian, como o Senhor o mandou a Moisés, e mataram a todo o homem. Mataram também, entre os mortos deles, aos reis de Midian, Evi, e Requem, e Zur, e Hur, e Reba, 5 reis de Midian. A Balaão também, filho de Beor, mataram a espada. E levaram cativas os filhos de Israel as mulheres dos midianitas, e suas crianças e todos seus animais, e todos os seus gados, e arrebataram todos os seus pertences, e abrasaram com fogo todas suas cidades, aldeias e castelos, e tomaram todo o despojo, e toda a presa, tanto de homens como de animais, e trouxeram a Moisés, e a Eleazar o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e os despojos, ao acampamento nas planícies de Moabe, que estão junto ao Jordão de Jericó. E saíram Moisés e Eleazar o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, a recebê-los fora do acampamento. E irou-se Moisés contra os capitães do exército, contra os comandantes de 1000 e comandantes de 100 que voltavam da guerra. E disse-lhes Moisés: Todas as mulheres preservastes? Eis que elas foram aos filhos de Israel, por conselho de Balaão, para causar transgressão contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve mortandade na congregação do Senhor. Matai, pois, agora todos os machos entre as crianças, matai também toda mulher que tenha conhecido o homem carnalmente, e todas as meninas entre as mulheres, que não tenham conhecido ajuntamento de homem, vos preservareis vivas. E vós ficai fora do acampamento 7 dias, e todos os que houverem matado pessoa, e qualquer um que houver tocado morto, vos purificareis ao 3º e ao 7º dia, vós e vossos cativos. Também purificareis toda a roupa, e todo artigo de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo vaso de madeira. E Eleazar o sacerdote disse aos homens de guerra que vinham da guerra: Esta é a ordenança da lei que o Senhor mandou a Moisés. Certamente o ouro, e a prata, bronze, ferro, estanho, e chumbo, tudo que resiste ao fogo, por fogo fareis passar, e será limpo, ainda que nas águas de purificação haverá de purificar-se, mas fareis passar por água tudo que não aguenta o fogo. Além disso lavareis vossas roupas no 7º dia, e assim sereis limpos, e depois entrareis no acampamento. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a contagem da presa que se fez, tanto das pessoas como dos animais, tu e o sacerdote Eleazar, e os chefes dos pais da congregação, e partirás pela metade a presa entre os que lutaram, os que saíram à guerra, e toda a congregação, e separarás para o Senhor o tributo dos homens de guerra, que saíram à guerra, de 501, tanto das pessoas como dos bois, dos asnos, e das ovelhas. Da metade deles o tomarás, e darás a Eleazar o sacerdote a oferta do Senhor, e da metade pertencente aos filhos de Israel tomarás um de 50, das pessoas, dos bois, dos asnos, e das ovelhas, de todo animal, e os darás aos levitas, que têm a guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote como o Senhor mandou a Moisés. E foi a presa, o resto da presa que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 asnos. E quanto às pessoas, de mulheres que não conheciam ajuntamento de homem, ao todo 32.000. E a metade, a parte dos que haviam saído à guerra, foi o número de 337.500
500 ovelhas, e o tributo para o senhor das ovelhas foi 675, e dos bois, 36.000, e deles o tributo para o senhor, 72, e dos asnos, 30.500, e deles o tributo para o senhor, 71, e das pessoas, 16.000, e delas o tributo para o senhor, 32 pessoas, e deu Moisés o tributo, por elevada oferta ao Senhor, a Eleazar o sacerdote, como o Senhor o mandou a Moisés, e da metade para os filhos de Israel, que separou Moisés dos homens que haviam ido à guerra. A metade para a congregação foi, das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36.000, e dos asnos, 30.500, e das pessoas, 16.000. Da metade, pois, para os filhos de Israel tomou Moisés um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e deu-os aos levitas, que tinham a guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor o havia mandado a Moisés. E chegaram a Moisés os chefes dos milhares daquele exército, os comandantes de 1000 e comandantes de 100, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estão em nosso poder, e nenhum faltou de nós, pelo qual temos oferecido ao Senhor oferta, cada um do que achou, objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, pendentes e correntes, para fazer expiação por nossas almas diante do Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro deles, joias todas elaboradas, e todo o ouro da oferta que ofereceram ao Senhor dos comandantes de 1000 e comandantes de 100, foi 16.750 siclos. Os homens do exército haviam despojado cada um para si. Receberam, pois, Moisés e o sacerdote Eleazar, o ouro dos comandantes de 1000 e comandantes de 100, e trouxeram-no ao tabernáculo do testemunho, por memória dos filhos de Israel diante do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, e por 40 dias foi tentado pelo diabo, e não comeu coisa nenhuma naqueles dias, e acabados esses dias, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se faça pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que não só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra de Deus. E levando o diabo a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um momento de tempo. E disse-lhe o diabo: Darei a ti todo este poder, e sua glória, porque a mim me está entregue, e a quem quero dou. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E respondendo Jesus, disse-lhe: Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. E levou-o a Jerusalém, e o pôs sobre a ponta da torre do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos mandará quanto a ti, que te guardem, e que nas mãos te tomarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E respondendo Jesus, disse-lhe: Dito está: Não atentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, foi embora dele por algum tempo. E Jesus voltou no poder do Espírito para Galiléia, e saiu sua fama por toda a terra do redor, e ensinava em suas sinagogas, e era louvado por todos. E veio a Nazaré, onde fora criado, e entrou, segundo o seu costume, um dia de sábado, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abria o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, portanto me ungiu, para evangelizar aos pobres me enviou, para curar aos contritos de coração, para pregar liberdade aos cativos e vista aos cegos, para enviar em liberdade aos quebrantados, para pregoar o ano agradável do Senhor. E fechando o livro, e tornando-o a dar ao assistente, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga se dirigiram a ele. E começou-lhes a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida este provérbio me direis: Médico, cura a ti mesmo. De todas as coisas que ouvimos que foram feitas em Cafarnaum, faze também aqui algumas em tua pátria. E disse: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é agradável em sua pátria. Porém em verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas Elias foi enviado, a não ser a uma mulher viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi limpo, a não ser Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, encheram-se de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que sua cidade estava edificada, para o lançarem dali do alto abaixo. Mas ele, passando por meio deles, foi embora. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Deus, tu és meu Deus, eu te busco ao amanhecer, minha alma tem sede de ti, minha carne muito te deseja, em terra seca, cansativa, sem águas, para que eu te veja em teu santuário, para ver tua força e tua glória, porque tua bondade é melhor que a vida, meus lábios te louvarão. Assim te bendirei em minha vida, por teu nome levantarei minhas mãos, minha alma será saciada, como que de gorduras e muita comida, e minha boca te louvará com lábios alegres. Quando eu me lembrar de ti em minha cama, nas vigílias da noite meus pensamentos estarão em ti, porque tu tens sido meu socorro, e à sombra de tuas asas cantarei de alegria. Minha alma está apegada a ti, tua mão direita me sustenta. Porém aqueles que procuram assolar a minha alma irão para as profundezas da terra. Eles serão derrubados pela força da espada, serão repartidos entre raposas. Mas o rei se alegrará em Deus, todo o que por ele jurar se alegrará, porque a boca dos mentirosos será tapada.
O Senhor abomina os perversos de coração, porém ele se agrada dos que caminham com sinceridade. Com certeza o mal não será absolvido, mas a semente dos justos escapará livre.